meu querido aluno, minha querida aluna da classe de juvenis da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus de Missão do Distrito Federal. Presidente, pastor Douglas Roberto de Almeida Batista, e esta escola está sob a coordenação da missionária Dirley Batista. Sejam todos bem-vindos. É uma alegria grande poder estarmos juntos para aprender a palavra de Deus. Estamos hoje com a nossa 11ª lição bíblica do nosso trimestre, com o título Vida após a Morte. Esta lição, esta revista desse trimestre, traz como propósito questionar o que aprendemos a respeito de Deus, de Cristo, da salvação e outros temas de grande relevância, com escopo de preparar os alunos para ter um encontro com as principais doutrinas da fé cristã. Esta revista, na verdade, é a primeira revista do curso de 3 anos da lição bíblica de juvenis da nossa Casa Publicadora da Assembleia de Deus no Brasil. Esta lição de hoje, a lição 11ª, tem como seu enfoque bíblico Mateus capítulo 10, versículo 28, que diz a palavra de Deus assim: E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. A lição bíblica, na leitura bíblica em classe, está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, os versículos de 20 a 28, que diz assim: E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos, e foi feita as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Cristo, aliás, morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se situa àquele que sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Amém. Vamos orar? Amado Deus e bondoso Pai, queremos te pedir a tua inspiração, a tua graça sobre esta lição bíblica desta manhã, que o Senhor venha nos iluminar pelo teu Espírito Santo e nos fazer compreender as verdades exaradas na tua santa e bendita palavra. Eu te rogo a tua bênção sobre os teus filhos que estarão acompanhando esta lição nesta manhã, e o faço em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, esse tema da vida após a morte, nós temos aqui nessa revista 4 divisões. O primeiro tópico fala sobre a realidade da morte. O segundo tópico, 2 caminhos, uma morada eterna. O terceiro tópico, purgatório, uma opção impossível. E quarto e último tópico, estamos bem guardados em Deus. Em primeiro lugar, precisamos compreender, quando falamos de vida após a morte, à luz das Escrituras Sagradas, a Bíblia nos mostra que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Hoje vivemos numa época em que as pessoas acreditam no materialismo, são naturalistas e creem que o homem é apenas corpo e nada mais do que corpo. No entanto, a palavra de Deus nos assegura que o homem é mais do que a sua formação física, mais do que o corpo físico. O homem é um ser tricotômico, ou seja, formado de 3 partes, espírito, alma e corpo. E é através do espírito que o homem tem, então, comunhão com Deus, é através do espírito que o homem pode ter acesso às coisas espirituais ou ao mundo espiritual. Nós também já estudamos esse ponto, né? E vocês devem estar lembrados também que quando estudamos na lição de número 4 sobre o pecado original, ali nós aprendemos que o pecado veio em consequência, né? O pecado trouxe como uma de suas consequências a morte. Primeiramente a morte física,
a morte espiritual e também a morte eterna. Bem, nós sabemos que Deus ele é eterno, né? A Bíblia diz no Salmo 90, versículo 2, que antes que os montes nascessem, se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. São palavras de Moisés no Salmo 90. Se Deus é eterno, Deus criou o homem destinado à eternidade. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, a palavra de Deus nos diz: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Essa expressão bíblica nos mostra que Deus fez o homem propenso, inclinado para a eternidade, né? O homem, diferentemente de Deus, que não teve início nem fim, porque ele é Deus de eternidade a eternidade, o homem teve o início, como também os seres angelicais, como o cosmos, como a terra, como tudo que foi criado por Deus. Só Deus é sempre eterno, mas o homem não. O homem ele teve o início, mas foi lançado à eternidade, né? Então, a vida após a morte, porque, como disse, o conceito bíblico de morte é um conceito de separação. A Bíblia, quando fala em morte, não fala em aniquilação, não fala em extermínio, não fala em desaparecimento. O corpo físico será enterrado, né? Irá entrar em decomposição, né? Voltará ao pó como do pó ele veio, mas a parte imaterial do homem, a sua alma e seu espírito voltarão para Deus. Isto é o que nós lemos na palavra de Deus, lá no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, quando a Bíblia diz que o pó volta à terra como era e o espírito volta a Deus que o deu. Então, queridos, precisamos compreender que a realidade da morte, que é o primeiro tópico que nós estamos aqui a aprender, né? A nossa lição bíblica nos diz o seguinte: a morte é uma das maiores certezas da humanidade. Após a entrada do pecado no mundo por intermédio de Adão e Eva, a morte passou a fazer parte da nossa vida. Ela não só teve origem no pecado, como também é o seu resultado final. Então precisamos aqui compreender, como disse, que a morte, no conceito bíblico, não é extermínio, é separação. A morte física é a separação da parte material, corpo, da parte imaterial, alma e espírito. A morte espiritual é a separação do homem de Deus. A Bíblia diz lá em Efésios, capítulo 2, que nós estamos mortos em delitos e pecados. Esta morte a que se refere Paulo na carta aos Efésios, capítulo 2, é a morte espiritual. Todos os seres humanos que não têm comunhão com Deus, que estão em pecado, que não se arrependeram dos seus pecados, que não confessaram a Jesus Cristo como seu Salvador, estão espiritualmente mortos, ou seja, estão separados de Deus. Não pode ter acesso, não pode ter comunhão a Deus, né? Essa pessoa pode até ser uma pessoa religiosa, professar uma religião, mas se eles não tiverem experimentado o milagre do novo nascimento, a que se refere o Senhor Jesus no Evangelho segundo João, capítulo 3, eles estão mortos, separados de Deus em delitos e pecados. E quando a morte espiritual une-se à morte física, resulta na morte eterna ou na morte propriamente dita, separação, né, eterna de Deus, como nós lemos na palavra do Senhor. Então, amados, precisamos ter essa compreensão de que a morte é a separação e não destruição, o aniquilamento, que a morte física não se confunde com a morte espiritual nem com a morte eterna. Eu sei que vocês já sabem isso, já aprenderam isso, apenas para relembrar, né, este conceito. Lembrando que essa morte eterna, chamada na Bíblia em Apocalipse de segunda morte, ou a morte eterna, a morte ou o lago de fogo, né, que veremos com detalhes mais à frente esse conceito bíblico, né? No entanto, precisamos compreender, como disse eu, que o pecado foi a causa da morte. Deus, quando criou o homem, como disse, destinado à eternidade. Mas com o advento do pecado, o homem separou-se de Deus e agora foi lançado à morte. Mas a grande boa nova do Evangelho é que Jesus Cristo venceu a morte e nos garantiu a vida eterna pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. Glória ao nome de Jesus. Podemos ver, por exemplo, que a Bíblia diz na segunda carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 10, quando Paulo diz as seguintes palavras: e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Então o Evangelho, as boas novas de salvação, abre um novo capítulo na história do homem, porque agora Deus vai
prover um Salvador, prover um Redentor. Cristo na cruz do Calvário entregou a sua vida em nosso lugar e ao terceiro dia, ao ressurgir dentre os mortos, ele venceu a morte e nos assegurou, então, este privilégio. Todos que seguem a Cristo poderão também vencer a morte. Os que estiverem vivos, como diz a palavra de Deus, serão transformados por ocasião da volta do Senhor nos ares e arrebatados. Os que estiverem morrido em Cristo, estiverem sepultados, serão ressurretos em corpos gloriosos. Glória ao nome do Senhor. Há ainda um texto que fala sobre a vitória de Cristo sobre a morte. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, os versículos 54 a 57, a palavra de Deus nos diz: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, em Cristo nós somos mais do que vencedores, né? A morte veio pelo pecado, mas quando somos remidos pelo sangue de Cristo, da condenação do pecado, quando somos resgatados do império do mal, do império de Satanás, podemos agora, amados, desfrutar de uma novidade de vida, uma nova vida, e temos a capacidade de, como Cristo, triunfar sobre a morte. A morte não é a última palavra para o salvo, porque ele foi redimido e resgatado pelo sangue de Cristo Jesus. Glória ao nome do Senhor. Então, esse primeiro ponto, tópico da lição, nos fala essa realidade da morte. A certeza que nós temos, todos, é que vamos morrer. No entanto, repito, a morte não é um ponto final para o homem, é um dos pontos, porque agora ele será lançado na eternidade. E aí que vai começar a sua existência, porque a nossa vida sobre essa terra ela é breve, fugaz e passageira. A eternidade é que nós temos diante de nós. Por isso que precisamos fazer escolhas. É o ponto a seguir que vamos estudar. Amém? Antes, porém, a síntese do tópico 1 nos diz: ao morrer não se acaba tudo. Existe vida após a morte. Amém? Glória a Deus. Tópico número 2 fala sobre os dois caminhos, uma morada eterna. E a lição bíblica que temos em mão nos diz o seguinte: a vida é feita de escolhas. Diariamente nos deparamos decidindo entre uma coisa e outra, das mais simples às mais complexas. Escolhemos a roupa que vamos vestir, a faculdade que vamos cursar, a pessoa que vamos namorar e posteriormente casar, que tipo de cristão seremos, o lugar eterno onde iremos habitar, etc. Concluímos que é impossível viver e não fazer escolhas, pois a simples decisão de não escolher por si só já se caracteriza uma escolha. Segundo a Bíblia, o homem foi criado livre e em sua liberdade escolheu desobedecer ao Criador. Também aqui relembramos que já aprendemos lá na lição do número 4, quando falamos sobre o pecado original, né? E ali vimos que o pecado é uma manifestação volitiva, livre do homem. Ele pecou porque quis, né? Deus criou seres livres, seres dotados de autonomia, de livre escolha, a capacidade de escolher, de decidir. E essa escolha, amados, no que diz respeito à lição de hoje, é muito importante, porque nós temos que decidir onde vamos passar a eternidade. Se nós decidirmos viver com Deus, viver para Deus, amar a Deus e servir a Deus, passaremos a eternidade com Deus. Se nós decidirmos viver neste mundo longe de Deus, sem observar sua palavra, sem servi-lo, sem amá-lo, sem observar seus preceitos, passaremos a eternidade longe de Deus. Isso é um equívoco muito comum nos dias de hoje. Vemos, às vezes, pessoas que viveram suas vidas desregradas, viveram suas vidas longe de Deus e eles morrem, né? E imediatamente as pessoas colocam que essa pessoa está no céu, está no lugar melhor. Isso é um equívoco, né? Nós não podemos deixar de observar que se nós não vivemos aqui neste mundo longe de Deus, não podemos encontrar Deus do outro lado na eternidade, né? Se nós vivemos neste mundo contrariando a palavra de Deus, desobedecendo a Deus, indo de encontro àquilo que a sua palavra, indo em choque com aquilo que a sua palavra escreve, como é que eu quero passar a eternidade com Deus se eu não vivi com Deus aqui na minha vida terrena? É um equívoco. Então precisamos fazer uma escolha. Se vamos escolher amar o mundo e desobedecer a Deus e odiar a Deus, porque ninguém pode fazer as duas coisas. Ou amamos o mundo e as coisas que no mundo há, ou amamos a Deus e o reino de Deus, né? Não pode haver um meio termo em relação a isso.
E aqui nós temos, nesse tópico de número 2, sobre 2 caminhos, né, um ponto interessante sobre a escolha, que já vimos lá na lição do número 4, que é o texto que está em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, quando Deus diz: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Então, a vontade de Deus é que nós venhamos escolher a vida. E a vida está com Deus, a vida está com Cristo. Se nós não escolhermos a vida, não poderemos desfrutar da vida eterna do outro lado. Se escolhermos as trevas, escolhermos a morte, é ela que nós vamos encontrar além do túmulo. Outra passagem interessante que a lição bíblica nos mostra é o evangelista Mateus, no capítulo 7, versículos 13 e 14, que diz: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Então, precisa escolher a porta estreita ou a porta larga. A larga é mais fácil de andar, é um caminho largo, mas é um caminho que leva para a perdição. São muitos que andam por este caminho. Então, precisamos fazer escolha. Precisamos saber em qual caminho vamos trilhar. O caminho largo da perdição ou o caminho estreito da salvação. A porta estreita é Cristo, a porta larga é o diabo, é o mundo. São os prazeres que desagradam a Deus. Então precisamos, queridos, fazer escolha. A vida é resultado das escolhas que nós fazemos. Assim, a opção que fazemos em vida determinará a nossa eternidade. Então veja a relevância, veja a importância da lição de hoje. Meu caro jovem, minha cara jovem, como nós estamos andando com Deus? Que caminho estamos trilhando? Estamos andando no caminho estreito da salvação ou no caminho largo da perdição? É algo que precisamos decidir em relação à nossa eternidade, enquanto estamos aqui. Porque depois da morte não há mais como decidir. É para decidir enquanto está em vida aqui nesta terra. Amém? Chegamos então aqui à síntese do tópico do número 2, que nos diz o seguinte: nosso futuro está em nossas mãos. Cabe-nos escolher onde passar a nossa eternidade, com Deus ou longe dele. Amém? Vamos então para o tópico do número 3, que tem o seguinte título: Purgatório, uma opção impossível. Purgatório é uma doutrina da Igreja Católica Romana, né? E esse ensino sobre o purgatório, ele é antibíblico, não tem respaldo na Bíblia Sagrada, porque ele não considera a suficiência da morte de Cristo na cruz do Calvário em nosso favor. O livro Teologia Sistemática, a Perspectiva Pentecostal, editado pela CPAD, a Casa Publicadora da Assembleia de Deus no Brasil, na página 623, diz o seguinte: os católicos romanos ensinam que todos, menos alguns santos e mártires especiais, precisam passar pelo purgatório, ao fim de serem preparados para entrar no céu. Agostinho introduziu essa ideia no século IV, mas a palavra purgatório não foi usada a não ser no século XII. Essa doutrina não foi elaborada completamente a não ser no Concílio de Trento, no século XVI. A doutrina do purgatório revelou ser lucrativa para a Igreja Católica Romana, mas dava a aparência de que Deus estaria demonstrando favoritismo aos ricos, cujos parentes não teriam dificuldades em pagar as missas exigidas para tirá-los rapidamente do purgatório. Então, o ensino do purgatório, a despeito de emanar, né, da grande sabedoria dos grandes teólogos de todos os tempos, que foi Agostinho, né, ele não tem amparo nas Escrituras. Quando nós lemos a palavra de Deus, não encontramos respaldo para a doutrina do purgatório. Pelo contrário, a Bíblia nos mostra, como está em Hebreus capítulo 9, versículo 27, é que aos homens está ordinário morrerem uma só vez, e vindo depois disso o juízo. Então, não há oportunidade de meio termo, né? Não há oportunidade de, depois da morte, resolver a vida com Deus, limpar-se de seus pecados, expiar suas culpas para entrar no céu. Esse não é o ensino que tem amparo nas Escrituras. Após a morte, segue-se o juízo. A Bíblia fala ainda lá em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, que o pó volta à terra como era e o espírito volta a Deus que o deu. Então, enquanto o corpo físico é sepultado e vai decompor-se, como já disse eu, o espírito voltará para o controle de Deus. Não ficará
vagando por aí, não ficará reencarnando por aí, como ensina o Espiritismo, nem terá uma segunda chance de purificação. Precisamos purificar nossos pecados enquanto em vida, mediante o aspergir do sangue precioso de Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, é importante também ressaltar ainda sobre esse tema do purgatório, que a Bíblia nos ensina que no momento da morte, né, o crente, né, ele é conduzido imediatamente à presença de Deus, inclusive levado pelos anjos, né? Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 1, ele diz: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, aqui Paulo falando do corpo como tabernáculo, como uma casa, como uma tenda, como algo provisório, ele diz: temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Então, imediatamente, quando este corpo humano se desfizer, imediatamente já estaremos em um corpo glorioso, estaremos já em um edifício, em uma casa, que aqui Paulo falando desse edifício casa, como o corpo glorioso, né? O corpo ressurreto, o corpo da ressurreição. É algo já instantâneo, não há um meio termo, não há um purgatório no meio do caminho. Ainda Paulo escrevendo no mesmo capítulo 5 da segunda carta aos Coríntios, no versículo 8 ele diz: entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Então aqui Paulo diz mais uma vez, deixar o corpo e habitar com o Senhor, quer dizer, já passa imediatamente para o estado eterno, né? Para a eternidade. Não há um meio caminho, não há uma possibilidade de purgar as culpas após a morte. Esse texto é muito mais, esse ensino, melhor dizendo, é muito mais consagrado na Bíblia Sagrada, no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 16, na história do rico e do Lázaro. Eu quero aqui ressaltar que, apesar de algumas Bíblias trazerem um epígrafe da parábola do rico e do Lázaro, na verdade, esse texto de Lucas não se refere a uma parábola, é uma história verídica contada pelo Senhor Jesus. Não é parábola porque Jesus cita ali o nome de uma pessoa, Lázaro, né? E em parábola alguma, o mestre se reporta a pessoas pelos nomes. Ele diz um filho, um homem, né? Mas um semeador. Mas aqui em Lucas 16, Jesus fala especificamente do rico, né? E de Lázaro. E aí pergunta, por que o rico não tem o nome, né? O rico não tem o nome porque ele era desconhecido no céu. Quem era conhecido no céu era Lázaro, porque Lázaro era um salvo, tinha o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, né? Glória a Deus por isso. Então, em Lucas 16, 22, a Bíblia nos diz que aconteceu morrer o mendigo, Lázaro, e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Então, veja que maravilha, né? Que a Bíblia nos ensina que não há um purgatório, não há uma oportunidade de, depois da morte, resolver a vida com Deus. Pelo contrário, quando nós morremos, imediatamente estamos na eternidade. E os salvos, os crentes em Jesus Cristo, que tiveram sua vida santificada pelo sangue do Cordeiro, eles são levados à presença de Deus pelos anjos do Senhor, conforme Lucas 16 e 22. Então, aqui na síntese do tópico do número 3, podemos concluir o seguinte: a doutrina do purgatório não tem respaldo bíblico. A palavra de Deus assegura que, após a morte, segue-se o juízo. Amém? Então, no último tópico, queridos, nós temos nossa revista com o seguinte título: Estamos bem guardados em Deus. E a nossa revista, nesse ponto, nos diz o seguinte: o estado intermediário da alma, ou seja, o estado dos mortos, no período entre o falecimento e a ressurreição, embora seja desconhecido para muitos cristãos, é um ensinamento bíblico, razão pela qual merece nossa consideração. Segundo a Bíblia, a alma dos salvos que foram mortos está bem guardada em Deus, no paraíso, seio de Abraão, desfrutando de um estado de consciência plena, ou seja, tendo consciência de tudo o que está acontecendo no céu, porém, aguardando o dia da primeira ressurreição, que precede o arrebatamento da igreja, quando os corpos dos santos serão transformados e glorificados para viver eternamente com o Senhor. Já os ímpios vão para o Hades, um lugar de tormentos, que não deve ser confundido com o inferno, tendo em vista que o inferno ainda não foi inaugurado. Então aqui eu quero me deter um pouco mais, querido, nesse ponto doutrinário, sobre o estado intermediário. Há vida após a morte? Sim. O que acontece após a morte? A Bíblia tem resposta para isso. A Bíblia diz que após a morte, todos os homens, salvos ou não salvos, entram no que se chama de estado intermediário. Como assim intermediário?
intermediário entre a morte física, a morte do corpo, e a ressurreição do corpo, né? Então, entre a morte física, a morte e a ressurreição, todos estão no estado intermediário. Esse estado intermediário, né? O estado intermediário é chamado na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, em hebraico, de Sheol, e no Novo Testamento em Hades, ou Hades, como nós vimos aqui. Então, Sheol ou Hades são os nomes que a Bíblia emprega no Antigo e no Novo Testamento, respectivamente, para falar sobre o estado intermediário. Então, o que é o estado intermediário? É o estado entre a morte física e a ressurreição, tanto dos salvos como dos ímpios. Os salvos terão um destino diferente dos ímpios. Em João, capítulo 5, versículo 28 e 29, Jesus diz: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Então a Bíblia, como já aprendemos no tópico anterior, afirma veementemente que não existe purgatório e que também não há o chamado sono da alma, nem tampouco a reencarnação, como alguns creem. Depois da morte segue-se o juízo. Esse sono da alma, que diz que quando as pessoas morrem, estão em estado de inação, estão em estado de dormência, né? E a Bíblia não ensina isso, né? Aqui em Lucas 16, vamos ver daqui a pouco, né? Lázaro e também o mendigo Lázaro, melhor dizendo, e o rico estavam em estado de plena consciência, né? Sabendo por que estavam ali, sabendo por que foram lançados naquele lugar de tormentos. O rico lembrava dos seus familiares, lembrava dos seus irmãos, lembrou de Lázaro, né? O que faz a memória, né? E ainda rogou, fez um pedido, né? ao pai Abraão. Então, esse estado de sono da alma, de inação, não tem respaldo bíblico. Às vezes esse equívoco acontece porque a Bíblia se refere à morte física como sono em algumas passagens. Essa expressão bíblica da morte como sono, falando dos salvos que dormem no Senhor, diz respeito ao descanso, né? Que esses crentes desfrutam hoje no paraíso, né? Aguardando a ressurreição. Mas esse descanso não quer dizer que eles estão dormindo, estão em estado de inconsciência. Esse sono quer dizer que eles estão descansando do labor, da obra, das fadigas, das tribulações que experimentaram aqui nesta vida. Então, o Sheol, ou Hades, né? É preciso compreender que esse termo hebraico, Sheol, foi traduzido no hebraico com vários significados. Às vezes aparece como sepultura, às vezes aparece como inferno, né? E também a expressão grega de Sheol, Hades, ou Hades, né? É o lugar de destino dos ímpios. Então, é preciso compreender isso na palavra de Deus, queridos. A esse respeito, nós podemos ver aqui, por exemplo, Salmo 49, versículo 15, onde aparece a palavra Sheol no hebraico. Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois ele me tomará para si. Na Almeida Revista e Corrigida diz: Deus me remirá a minha alma do poder da sepultura. Essa palavra sepultura na Almeida Revista e Corrigida, ou morte na Almeida Revista Atualizada, no hebraico, no original, é Sheol, né? Que é o estado intermediário, destino dos mortos. Outro texto, Salmo 9, versículo 17. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. A palavra inferno aqui é Sheol, é o estado intermediário, o lugar onde são enviados os espíritos dos mortos entre a morte física e a ressurreição, né? Então, o estado intermediário, onde todos estão agora, nesse momento, todos que morreram desde Adão até o dia que esta vida está sendo gravada, todos que morreram estão no estado intermediário, estão esperando a ressurreição. Amém? É bom compreender bem essa verdade bíblica, né? Então, o que aconteceu foi o seguinte, que Jesus Cristo, ele inaugurou, né? Jesus Cristo, ele quando morreu, ele foi ao Sheol, o Hades, a Bíblia assegura isso lá em Mateus, capítulo 12, versículo 40, que diz o seguinte: por isso diz, quando ele subiu às alturas, melhor dizendo, porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Essa expressão aqui fala de Cristo no coração da terra, ou seja, no Sheol, no mundo dos mortos, no estado intermediário, entre a sua morte na cruz, sexta-feira de tarde,
e a sua ressurreição, domingo pela manhã, ele foi ao Sheol, foi ao Hades. Cristo desceu às profundezas da terra. É o que está em Efésios 4, de 8 a 10. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Então, Cristo, ele esteve no Sheol, esteve no Hades, né, o Hades, que é o lugar dos mortos, e ali anunciou a redenção. Né? Depois da morte de Cristo, houve uma mudança. Até a morte de Cristo, todos os que morriam, salvos, iam para o mesmo lugar, o Sheol. Porém, havia uma divisão no Sheol, entre os santos, salvos, e entre os ímpios. Eles não podiam passar de um lado para o outro. Né? Os que estavam no lado do Sheol, onde estavam os ímpios, era um lugar de amargura, um lugar de pranto, de ranger de dentes, né? De tormento, de chamas. Enquanto que o lado do Sheol, onde estavam os justos, chamado de seio de Abraão, era um lugar de bem-aventurança, era um lugar de descanso, era um lugar de prazer. Né? Então, quando Cristo morreu, ele foi levado então ao seio de Abraão, que é o lado do destinado aos santos, destinado aos salvos. Nós vimos isso no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 31, que nós vamos ler, porque o nosso tempo aqui é curto, mas fica aqui para você, aluno, ler esse texto, que é muito importante para a lição de hoje. O texto de Lucas 16, 19 a 31. Então, nesse texto, nós vemos a morte do rico, né, orgulhoso, que vai para o Hades, onde experimenta ali um sofrimento e angústia atroz, enquanto o mendigo Lázaro, que era crente, foi levado para o seio de Abraão. Né? Precisamos compreender, queridos, que quando Cristo desceu ao Sheol, né, ao mundo inferior dos mortos, né, ele libertou os santos do Antigo Testamento, levando-os para o paraíso celestial. Então houve uma mudança depois da morte de Cristo. Uma mudança em relação aos salvos. A partir da morte de Cristo, os salvos não descem mais ao Sheol, mas eles vão para o seio de Abraão, eles vão para o paraíso, que fica agora lá na glória celestial, lá em cima. Porque Cristo, como diz o texto que nós lemos, em Efésios 4 e 8, ele levou cativo o cativeiro ao céu. Né? Então, a mudança é em relação aos santos, não aos ímpios. Os ímpios continuam descendo para o Hades, ou o Sheol, continuam descendo para o lugar de tormento, o estado intermediário, que ainda não é o inferno. O inferno é uma outra situação mais adiante, depois da ressurreição. É um estado intermediário. É um estado de tormento? É um estado de pranto? É um estado de chamas eternas? Mas ainda não é o inferno. É um estado intermediário. Enquanto que quando Jesus ressuscitou dos mortos, ele levou consigo cativo o cativeiro. Então, ele levou os santos do Antigo Testamento, que haviam morrido até a morte de Cristo, e levou eles para o paraíso. Por isso que ele falou na cruz para o ladrão: hoje estarás comigo no paraíso, porque ele iria inaugurar o paraíso, Cristo, levando os santos consigo. Então, por exemplo, quando você lê 2 Coríntios 12, 2, Paulo diz: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Então, veja que Paulo foi ao terceiro céu. Paulo foi contemplar o paraíso. Né? Essa palavra paraíso, na verdade, é um texto de origem persa. Né? Na verdade, essa palavra paraíso, ela é uma expressão que vai aparecer apenas 3 vezes no Novo Testamento, em Lucas 23, 43, 2 Coríntios 12, 4 e em Apocalipse 2 e 7, né? Essa palavra. Paulo aqui em 2 Coríntios 12, 7, ele fala especificamente sobre o paraíso. Né? Essa expressão que hoje nós poderemos considerar como o lugar onde estão indo atualmente os santos, né, que morrem em Cristo. Então, um santo que morre hoje, um crente que morre hoje, remido dos seus pecados, com seu nome escrito no livro da vida, ele sobe, elevado pelos anjos, sobe para o paraíso que está no trono de Deus. Tá? Tanto os santos que estão lá no paraíso, como os ímpios que estão lá embaixo no Hades, né? E é bom destacar isso, porque Provérbios 15, 24 diz que para o sábio há o caminho da vida, que ele leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. Então a vida é para cima, subindo, e o inferno é para baixo, descendo. Né? Como eu disse a princípio, é que
esse lugar dos mortos, no estado intermediário, Sheol ou Hades, né? Estava dividido em duas partes. Uma parte era a sede de Abraão, lugar de descanso, bem-aventurança, e o outro lado era o lado de tormentos. Hoje não é mais assim. Hoje apenas o lugar de tormento continua habitado. O sede de Abraão, ou o lado do Sheol ou Hades, que era ocupado pelos santos, agora eles foram transportados para o paraíso, depois da morte de Cristo, né? Um local de repouso, de felicidade. É isso que a Bíblia nos assegura. E como eu disse a princípio, o Sheol ou Hades não é o inferno. Por quê? Porque lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 14, nos diz que o próprio Sheol Hades será lançado no inferno, que é o lago de fogo. Olha o que a Bíblia diz em Apocalipse 20, versículo 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então, meus queridos alunos, nós vamos estudar ainda sobre esse tema na próxima revista, na próxima lição, digo eu, sobre céu e inferno, de modo que eu não vou me aprofundar nesse tema, porque ele será estudado melhor na lição da semana que vem. Por ora, precisamos saber que somos destinados à eternidade, à vida após a morte, e que precisamos ter cuidado com as nossas escolhas. A escolha que fazemos em vida vai repercutir na eternidade, terá consequências eternas. E eu lhe desafio, eu lhe convido, então, a não se enganar com este mundo e acreditar que o céu e o inferno são criações mitológicas, que não são reais, né? Mas são realidades reveladas na palavra de Deus e o destino inevitável daqueles que não andarem com Cristo Jesus, no que diz respeito ao inferno, né? Então, o inferno é uma doutrina bíblica ensinada de modo reverente na palavra de Deus e desafiadora para cada um de nós. Vamos orar então, pedindo a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Amado Deus e bondoso Pai, te agradeço por esta palavra, por esta lição bíblica desta manhã, pela realidade que temos diante de nós como criaturas criadas por Ti, Senhor, mas sim, criadas com destino à eternidade. Tu nos fizeste a Tua imagem e semelhança, temos corpo, alma e espírito, e um dia haveremos de ressuscitar depois da morte, e haveremos de comparecer perante o Teu tribunal, juízo do trono branco, onde haveremos de ser julgados, Senhor. Que Tu tenha misericórdia desses jovens que compõem esta classe, que eles não sejam seduzidos pelo mundo, nem possam ser alcançados, Pai, pelo mal, que Tu venha guardá-los, guiá-los, e que eles possam, com temor do seu destino eterno, andar em sinceridade na Tua presença durante esta vida aqui, que eles possam Te amar, Te servir, para Te encontrar na eternidade. Rogo a Tua bênção sobre eles, e assim o faço em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.